Olá, companheiras e companheiros da categoria Metroferroviária. Estamos aqui realizando mais um podcast. Desta vez vamos conversar um pouco sobre a importância do Dia Internacional das Mulheres. O 8 de março é uma data que ela foi construída com muita luta, baseada em muita resistência. Nós, mulheres, buscamos igualdade, né, equidade. E esse dia não é um dia apenas de se receber flores, né? É um dia, para nós, é um dia de muita luta, de buscar o nosso reconhecimento. E hoje nós estamos recebendo aqui a companheira Liana Cirne, é advogada, uma mulher forte, decidida, corajosa. Obrigada. Né? Que sempre lutou pelos menos favorecidos. Mãe atípica de Pedro, que é um dado muito importante esse. Né? Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra em Direito e vereadora da cidade do Recife pelo Partido dos Trabalhadores desde 2021. Também aqui conosco está a companheira Maria da Conceição. Vou passar a palavra para ela fazer uma saudação também à companheira Liana e aos companheiros que nos assistem e companheiras. Olá, eu quero destacar que o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco é uma entidade muito engajada nesse propósito de lutar pelos direitos das mulheres, né? A princípio das mulheres metroferroviárias, mas que se estende também a todas as mulheres da nossa comunidade. E é um prazer ter conosco a nossa ilustre convidada, vereadora. Não poderia ser melhor a escolha, por se tratar de uma pessoa que é engajada nessa luta também, é nossa aliada na luta pelos direitos das mulheres. Então, mais uma vez, eu agradeço sua presença e desejo que tenhamos outras oportunidades como essa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com o sindicato de luta, que é o Sindicato dos Metroviários. Quero saudar em especial as companheiras metroferroviárias. É uma categoria que não tem predominância numérica das mulheres, mas que a gente vê na luta sindical, nas reivindicações, a voz das mulheres muito firme. Então, quero parabenizar as companheiras, porque elas estão, com certeza... Eu sempre digo o seguinte, quando alguém luta para melhorar a qualidade de vida da mulher, está lutando para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Exatamente. Obrigada pelo convite. É um prazer, Liana, ter você aqui com a gente. Liana, eu fico muito chateada com aquelas mensagenzinhas que a gente recebe, né? No Dia Internacional, aqueles cardzinho bonitinho, coloridinho, cheio de florzinha, né? Tudinho. Mas que, na realidade, não representa muita coisa, né? Ou quase nada, né? Como diz Chico. Tem uma frase que diz assim: não me dê flores, venha lutar comigo. E isso para a gente é mais importante, é ter o companheiro do nosso lado, lutando com a gente, nas nossas reivindicações, entendendo os nossos direitos, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta à Liana, qual a importância, né? Qual o significado do dia 8 de março? Thelma, gostei muito do que você falou, porque realmente às vezes eu fico sem entender. Você me dá um bombom, uma rosa. Parabéns. Acho que a pessoa não entendeu direito do que se trata. O 8 de março a gente não celebra, não é uma data de celebração. O 8 de março existe porque a gente tem muita luta pela frente, para que a gente um dia possa celebrar a igualdade e a liberdade que nós não temos. Então, basta dizer que o surgimento do 8 de março se dá com uma luta de operárias, mulheres, que foram assassinadas
trancafiadas dentro da fábrica e as instalações foram incendiadas. Veja que morte perversa, quantas Joanas Dark naquela sala, pedindo por direitos trabalhistas. E é interessante porque uma coisa não se dá sem a outra. Por isso eu fiz uma saudação muito especial às companheiras mulheres metroferroviárias, porque o Dia da Mulher existe associado a uma luta por direitos trabalhistas. Jornada de trabalho, salário igual. Até hoje nós não temos salários iguais. Aliás, a diferença salarial é brutal. A diferença salarial é de 1/3 ou mais pela diferença de gênero. Você é mulher, Thelma, você é mulher, Missinha, então vocês recebem 30% a menos para fazer a mesma coisa ou mais, porque ainda a mulher tem que se provar o tempo inteiro. Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender. O Dia da Mulher está entrelaçado com a luta por direitos trabalhistas. E o significado, assim, a gente pede, por favor, não me dê rosas, não me dê bombom. Venha lutar comigo, né? Venha lutar comigo. Me dê aumento salarial, né? Me dê aumento salarial. Me dê redução de jornada de trabalho. Me dê reconhecimento dos meus direitos. Me dê condições de exercer a maternidade sem sobrecarga, que, aliás, esse é um tema que eu tenho levantado. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, esteve aqui em Recife recentemente, para o lançamento de 3 casos da mulher brasileira, e quando houve o encontro, a reunião do Consórcio Nordeste, a governadora Raquel Lira, ela está presidindo, coordenando um grupo de trabalho das mulheres no Consórcio Nordeste. Houve uma reunião com a presença da ministra Cida Gonçalves e eu coloquei o abandono paterno tem que começar a ser visto não só como uma violência contra a criança, mas também como uma violência contra a mulher, pela sobrecarga que nós temos e o trabalho doméstico que continua não sendo tratado como trabalho. Então, quando a gente vê muitas das lutas das mulheres estão associadas diretamente a lutas trabalhistas e até coisas que a gente não percebe. O abandono paterno tem um reflexo muito direto em uma luta trabalhista. Por quê? Porque ele leva a uma sobrecarga do trabalho doméstico e do trabalho materno, que a gente tem que começar a falar, porque ser mãe é um trabalho também. Eu sou uma mãe apaixonada. A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa. Eu amo ser mãe. É sem dúvida se você disser o que é mais importante na sua vida, eu vou dizer a coisa mais importante da minha vida é ser mãe do Pedro. Disparado de qualquer outra coisa. Então eu amo, mas a maternidade é trabalho. Não é só amor. Só com amor eu não educo meu filho. Então existe o trabalho doméstico, existe o trabalho materno e esse trabalho sobrecarrega muito as mulheres. Né? Porque ele não tem jornada de trabalho, né? Não tem limite. Ele não tem limite. Não e acaba. A mulher, ela não acaba. Nem tem Né? intervalo Ser para mãe almoço. não tem intervalo para Ao almoço. contrário. É verdade. Não acaba nunca. O dia 8 de março é uma ocasião onde nós até podemos comemorar alguns avanços, os progressos alcançados nessa luta pelos direitos das mulheres. Mas precisamos reconhecer que os desafios ainda são imensos. E aí, eu gostaria de saber, assim, do seu ponto de vista, qual é o principal desafio de uma mulher que entra num meio onde que nós vivemos, né? Num meio onde ainda é numericamente muito maior de homens. Paciência. Vicinha, talvez seja paciência. É uma brincadeira com fundo de verdade, né? Porque não é fácil. Vocês que são sindicalistas sabem, né? Missinha, Thelma, vocês sabem como é ser uma mulher sindicalista no meio em que nós defendemos pautas progressistas, mas o machismo estrutural, ele está ali incidindo no cotidiano. E o cotidiano, ele é muito massacrante. Na piada, eu já citei a sobrecarga, né?
na sobrecarga, na piada, no assédio sexual ou moral. Eu sou professora de direito processual, né? Direito processual a gente ensina umas coisas assim que a tendência é achar chato, né? Como, por exemplo, direito probatório. A gente ensina como fazer prova. E existe uma coisa chamada ônus da prova, que é quem tem o encargo de provar, entre aspas, dever de provar. E eu brinco que nós, mulheres, a gente tem o ônus da prova. A gente precisa provar que a gente tem capacidade, que a gente merece estar naquele lugar, que a gente tem condições de estar naquele lugar. É o tempo inteiro, não é o ônus da prova para uma ocasião ou outra. É a nossa vida inteira. A gente não consegue descansar, porque a gente tem que estar sempre mostrando que a gente merece estar onde nós conseguimos chegar com muitas dificuldades, né? Nesses ambientes que são patriarcais, machistas. Imagina, eu estou na Câmara Municipal do Recife, mas na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu sou professora, eu era a única professora mulher da minha disciplina. Depois de algum tempo, as mulheres processualistas, eu sou processualista, formaram um grupo para poder pleitear espaço em conferências, em congressos, porque os congressos de direito não tinham uma mulher nos cartazes. Tinham 30 professores, nenhuma mulher. E qual era o discurso dos professores? Não, mas é porque nenhuma mulher tem produtividade. Nenhuma mulher tem não sei o quê. Se tivesse, a gente conseguiria. Como se fosse um favor. Né? O que nós fizemos? Isso nós ela nos tá falando organizamos. da academia, né? Da academia. Veja só. Da academia. Hoje não. Hoje, quando você vê um cartaz de um congresso de direito, sei lá do quê, tem pelo menos 30% de mulheres. Tá? Mas isso só aconteceu quando as mulheres entenderam que nós precisávamos nos organizar. Eu acho que hoje deve ter havido um amadurecimento político grande, mas no início a maior parte dessas mulheres não se reconhecia como feminista. Elas estavam... Se você não se reconhece como feminista, se você não entende como o feminismo é necessário, você nem precisaria estar nesse grupo aqui para falar de outro assunto que não fosse, sei lá, esmalte. Você não está nesse grupo aqui para falar de esmalte, para falar de receita de bolo, para falar de cor de batom que combina não sei o quê, paleta de não sei o que lá. Não, você está num grupo porque você reconhece que mesmo você sendo uma profissional competente, qualificada, você não consegue publicar um livro, não tem editora para publicar teu livro, você não consegue colocar os seus artigos numa coletânea de artigos, você não consegue ser chamada para palestrar. Eu acho que hoje a consciência sobre a importância do feminismo, sobre a importância do 8 de março é maior. Mas mesmo assim, é sempre um processo difícil e a gente sonha com um dia em que a gente possa ter liberdade, que hoje a gente não tem, porque a gente não tem liberdade de caminhar na rua. Tem medo. Tem medo. É verdade. Medo é o oposto de liberdade. E não tem igualdade. Então, a nossa luta é por igualdade e é por liberdade. E depois, tendo liberdade e igualdade, aí a gente tem respeito, a gente tem dignidade, a gente tem felicidade. Meu nome é Raíssa, sou suplente da pasta de Estudos Socioeconômicos, né? Sou metroviária também e sou mãe de Elô, que é uma criança linda de 4 anos, atípica, né? E eu achei muito pertinente, ano passado, em junho, uma fala da senhora junto à Câmara. E eu queria que você falasse um pouquinho mais das políticas que você tem lutado pela defesa das crianças, não só do direito das crianças, mas como também das mães atípicas. Raíssa, você sabe, né, que mães atípicas, sobretudo assim, por exemplo, um filho autista de nível de suporte 3. Deixa eu aproveitar para dizer que a gente fala nível de suporte, né? Não é grau de autismo, nada disso. É o nível de suporte, é o quanto de suporte aquela criança precisa para conseguir
cumprir, realizar suas atividades, né? Uma mãe de um filho autista de nível de suporte 3, ela passa por níveis de estresse parecidos com os níveis de estresse de um soldado em guerra, em um conflito. Ninguém tem noção do quanto é difícil para essas mães. Então, essas mães, elas estão o tempo inteiro exigindo os direitos dos seus filhos. E são os direitos mais elementares. A gente está falando de direito de estudar, direito de ter um diagnóstico, que é uma luta para ter um diagnóstico. Só consegui com 3 anos de idade. O diagnóstico do meu filho veio com 15 anos de idade. Foram 12 anos lutando para um diagnóstico. E muitas mães têm um relato muito semelhante ao meu. Essas mães, elas lutam o tempo inteiro pelos direitos dos filhos. É muito difícil, porque aí, é claro, você tem a hipervulnerabilidade, sobretudo quando você está falando de uma mãe periférica, que o filho é um cadeirante, que mora numa rua, que não tem calçada, que é toda esburacada, toda enlameada, que a parada de ônibus, o ponto de ônibus fica a quase 20 minutos da casa dela e que ela tem que andar com uma cadeira de rodas naquele buraco, naquela lama, até chegar no ponto de ônibus. O ônibus queima a parada ou então para, e para abrir o degrau é uma dificuldade gigante e o motorista, os passageiros reclamando, resmungando que está atrapalhando, que está atrasando, que não sei o que lá. Aí entra no ônibus, a criança submetida àquele grau de estresse, começa a chorar, a gritar. Naturalmente desregula. As pessoas, claro, desregulação emocional grande pelo estresse. Todo mundo em volta vai fazer o quê? Olhar aquela mãe e julgar. Essa mulher não sabe educar o filho dela. Mas se fosse filho meu, já levava um tapa. Não sei o quê. Imagina o grau de estresse dessa mulher. A única coisa que ela está fazendo é sair de casa para levar o filho dela para terapia. E ela já enfrentou lama buraqueira com uma cadeira de rodas, caminhando para pegar o ônibus longe da casa dela, não tem um transporte especial. Os passageiros, o motorista reclamando que teve que abrir o degrau para entrar com a cadeira de rodas. Entra o menino chorando e gritando porque está emocionalmente desregulado e todo mundo em volta fazendo o quê? Jogando pedra na mãe. Não tem ninguém para dizer: a senhora precisa de auxílio. Não. Como você é uma mãe ruim. Como seu filho é problemático, né? Que é tudo que uma mãe não quer ouvir. A gente tem que entender que a maternidade, e em especial a maternidade atípica, ela está dentro das lutas do 8 de março. Não é porque a maternidade é necessariamente inerente à mulher. Não, mas a maternidade é uma condição nossa que é extremamente dificultada por uma sociedade patriarcal. É importante dizer que numa sociedade patriarcal e capacitista, profundamente capacitista, o que é o capacitismo? É o preconceito contra as pessoas com deficiência, é a retirada de oportunidade das pessoas com deficiência. Então, numa sociedade patriarcal e capacitista, nós, mães atípicas, nós deveríamos ficar dentro de casa. A gente não poderia sair. E daí, no momento em que as crianças neurodivergentes, os adultos e as adultas neurodivergentes começam a sair de casa e as pessoas começam a ver isso e a gente começa a se expor e se posicionar, o que é que dizem? Agora está na moda dizer que é autista, todo mundo é autista, todo mundo é TDAH. E eu quero dizer que essa fala é uma fala profundamente violenta, extremamente desrespeitosa conosco, que por mais que a maternidade não deva ser uma imposição da sociedade, que essa deve ser uma escolha da mulher, mas quando a gente tem um filho, a gente quer ser respeitada como mãe. E o desrespeito à nossa maternidade é uma profunda violência contra a mulher. É muito difícil ser mãe, ser trabalhadora, ser uma estudiosa, ser uma mulher dentro da política, né, Liana? E você consegue
concatenar tudo isso. Agora, a gente ainda está lutando muito avançar na política, porque é necessário, né, que estejamos dentro da política para poder lutar. E ainda não está da forma ideal. A gente sabe que os números de mulheres na política ainda são muito baixos. O que você tem feito para instigar, para chamar mais essa mulherada para dentro da política? Toda vez que a gente defende uma bandeira, a nossa luta ela já é uma inspiração para as outras e para os outros. Então eu tenho certeza, Raíssa, que a sua luta é uma inspiração para outras mulheres. Eu tenho certeza, Thelma, que a sua luta é uma inspiração para outras mulheres. Eu tenho certeza que a minha luta é uma inspiração para outras mulheres, assim como muitas mulheres são uma inspiração para a minha luta e para a luta de vocês. Muitas mulheres. Às vezes são mulheres conhecidas. A presidenta Dilma, ela era uma referência tão forte que a minha mãe dizia, teve uma época que a gente passou por uma dificuldade grande, depois daquela violência no 21 de maio, naquele ato contra Bolsonaro, sofreu uma violência policial e muitas ameaças, muitas. Minha mãe olhava para mim e dizia, faça como a presidenta Dilma. Então, a presidenta Dilma é uma referência para minha mãe, uma referência. Minha mãe sempre, qualquer dificuldade, ela olhava para mim e dizia, faça como a presidenta Dilma, que não baixou a cabeça em nenhum momento. Então, veja como a presidenta Dilma foi uma referência gigante para todas as mulheres. Não baixa a cabeça, porque realmente o que ela passou, o que ela sofreu, ninguém nunca viu a presidenta Dilma baixar a cabeça. Vou ter sempre a imagem da presidenta Dilma no Senado Federal, sendo arguída e respondendo tudo com dignidade, com altivez, com competência. E tem outras mulheres que são conhecidas ali na sua vizinhança, ali na associação de mulheres do bairro, e que são grandes referências para nós. Minha mãe é uma referência para mim. Minha mãe é também, viu? Então, eu acho que é isso. Nós somos referências umas para as outras. Bom, nesse Dia Internacional das Mulheres, o Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de Pernambuco vem renovar o nosso compromisso na promoção da igualdade de gêneros, também com o empoderamento feminino e a construção de um mundo mais justo e inclusivo para todos e todas. Como você acha que nós podemos promover essa igualdade no nosso ambiente de trabalho e também como nós podemos incentivar meninas a ingressarem nas áreas de tecnologia, ciência, política? Sim, acho essa pergunta muito desafiadora, mas eu acho que no nosso ambiente de trabalho a gente tem que... a mudança principal ainda é cultural. Então, quando as pessoas dizem, isso é mimimi, tem que corrigir a forma de falar, isso é fundamental. Se as pessoas não mudarem a forma de falar, elas não mudam a forma de pensar, elas não mudam o comportamento delas. Então, é fundamental que as pessoas se disponham, os homens, eles têm que se dispor a serem aliados nossos na luta, né? E é extremamente importante que as mulheres compreendam que a nossa luta é por igualdade e liberdade. E que sem luta a gente não vai chegar nisso. A gente está muito... Tudo que a gente conseguiu fazer chegar foi graças ao feminismo, mas a gente ainda está muito longe dos nossos objetivos finais. Acho que é luta. E é interessante que para nós a luta ela é o nosso cotidiano, porque a gente não suporta ser assediada no ambiente de trabalho. Mas eu sei, sem nunca ter conversado com vocês, que tanto você, Missinha, quanto você, Thelma, tem relatos de assédio sexual no ambiente de trabalho. Eu sei, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu sei, do jeito que, como eu também tenho inúmeros relatos de assédio, porque as pessoas achavam natural isso. E quando a gente começa a estabelecer um limite,
A gente precisa que os homens também se entendam aliados da nossa luta, até porque os homens precisam mudar o comportamento, a forma de se referir, a forma de se comportar, de falar, de fazer, e na prática, criando condições para as mulheres terem mais projeção, terem igualdade salarial. Não basta não ser machista, mas a luta agora é ser antimachista. Exatamente. Porque, na verdade, o machismo, todas essas mazelas, ela tem uma raiz, né, que é o capitalismo, né? E a gente precisa lutar também contra isso. Exatamente. Me incomoda muito também a tentativa de invisibilização. E aí eu me refiro quando você fala do movimento sindical, né? O movimento sindical é um movimento extremamente machista, a gente sabe disso. E a tentativa de invisibilização, a tentativa de apagamento que nós mulheres sofremos, né? Não só na história que a gente já conhece, né? Inclusive, eu estava conversando há alguns dias atrás com a companheira Raíssa, e a gente estava falando sobre Zumbi, né? Que todo mundo conhece, porque o Dia da Consciência Negra é Zumbi, mas Dandara foi tão importante quanto. Mas a história, ela apaga, né? A gente só veio saber de Dandara muito tempo depois. Porque foi né? contada por homens, né? Por quê? Poucas pessoas conhecem a história das mulheres de Tejuco-Papo, né? Que foi extremamente importante. Mas é exatamente esse processo de invisibilização, de apagamento, né? De silenciamento que nós somos obrigadas a passar. E quando a gente grita, a gente é a doida, né? A gente tá nervosa? Tenha calma, né? É sempre assim. E eu sei que você também passa por isso, porque isso é em todos os ambientes em que exista uma mulher se empoderando, a gente vai sofrer isso, enquanto a gente não conseguir mudar essa realidade. E aí eu fico pensando na necessidade que nós temos, nós mulheres, de uma acolher sempre a outra, né? E eu queria que você falasse um pouco para as nossas companheiras metroferroviárias sobre a sororidade. Eu acho que a gente tem que falar sobre sororidade. As mulheres negras falam também sobre dororidade, né? Isso. Que é essa irmandade na dor, né? Então, nós nos irmanarmos. O que é a sororidade, né? É o nosso irmanamento. Eu até prefiro falar irmandade, irmanamento, do que sororidade. Por quê? Porque nós vivemos na pele as violências contra a mulher. Agora, essas violências, elas têm camadas. Uma mulher negra periférica, ela vive a experiência de ser mulher, vivendo também a experiência de ser preta. E uma mulher trabalhadora, que trabalha, uma trabalhadora braçal, uma mulher que é operadora de caixa de supermercado, ela vive a experiência de ser mulher diferente de uma mulher que nasceu numa família de classe alta, mesmo as duas sendo mulheres brancas. Então, há atravessamentos nisso, e é claro que o patriarcado, o machismo, eles são, como você disse, Thelma, produtos do capitalismo. Então, são culturas de opressão que são fruto de uma opressão maior capitalista. Quando a gente não faz o entrelaçamento, que é gênero, raça, classe, se a gente não transversaliza os debates, a gente pode estar arranhando somente a superfície. Que a luta não é simplesmente para que não haja assédio sexual. A luta não é para que simplesmente não haja desigualdade salarial. A luta ela é mais profunda.
E como eu disse, o 8 de março surgiu numa luta trabalhista. Antes de haver o 8 de março, havia a luta pelo reconhecimento dos direitos de mulheres trabalhadoras. Então, a gente tem que pensar, primeiro, nessa perspectiva de transversalidade das lutas e a nossa irmandade, a nossa sororidade ou a dororidade, como as mulheres negras gostam de referir em relação a esse duplo atravessamento que é o machismo e o racismo, ele é fundamental, porque às vezes o maior adversário que a gente tem, às vezes pode ser uma companheira mulher. Exatamente. Né? Alguém que te humilha, que te coloca para baixo, que quer que você se sinta inferiorizado, que cai na bobagem daquela disputa da rivalidade feminina. Isso é Alimentada pelos muito homens infantil, também. alimentado pelos homens. Então, quando a gente entende que a minha companheira não pode ser a minha adversária, porque eu preciso da minha companheira, eu preciso dar os braços, preciso dar as mãos com ela, porque eu preciso dela para a gente enfrentar uma sociedade patriarcal, eu acho que a gente avança. Eu quero agora aproveitar essa oportunidade para convidar todas as mulheres que nos escutam para participar do ato de luta que se realizará no dia 8 de março, com concentração na Praça 13 de Maio, onde a participação de cada um é importante, mas eu quero também estender esse convite aos homens, como nós citamos aqui, que se você não é machista, você precisa ser antimachista. Então, venha participar conosco, lute ao nosso lado, e fica aí o convite. E, mais uma vez, a nossa gratidão, a nossa querida... Eu queria reforçar o convite. Fique à vontade, fique à vontade. Eu queria reforçar o convite para o 8 de março, para as mulheres e para os homens. É preciso que todo mundo entenda a importância desse 8 de março. Há poucos dias, nós tivemos na Avenida Paulista uma manifestação puxada por Jair Bolsonaro, que foi uma manifestação, mais uma vez, incitando a descredibilização das urnas, da democracia. Então, esse 8 de março, ele tem uma força especial. Nesse 8 de março, a gente tem a justiça de gênero como pauta e os homens precisam estar no 8 de março. Então, você que é homem, você que é metroviário, você que é ferroviário, tem que vir. Se você defende a democracia, se você defende a justiça social, se você defende a justiça de gênero, o seu lugar é no Parque 13 de Maio, no dia 8 de março. Às 15 horas. Tem que estar lá, porque a gente está defendendo a justiça social e de gênero, a gente está defendendo a democracia, a gente está vivendo um contexto de genocídio étnico contra o povo palestino e a gente vai denunciar esse genocídio no 8 de março. A gente não pode ser conivente. A gente estava falando aqui das mães, da maternidade. A gente não pode ser conivente com o massacre das mães palestinas que estão perdendo seus filhos com bombas. Tem fotos de pedaços de mães palestinas agarradas em pedaços de filhos. Ninguém pode ficar em silêncio diante dessa barbárie. É pelas mães palestinas, é pelas crianças palestinas. Então a gente vai defender as mulheres brasileiras, a gente vai defender a democracia brasileira, mas a gente também vai defender o povo palestino. E todo mundo está convocado para o 8 de março desse ano, porque é maior do que nós. É isso, gente. Chegamos ao final desse podcast, agradecendo a presença de Raíssa, a presença de Missia e principalmente a presença de Liana, essa companheira de luta de muito tempo, né? E reforçar o convite, não esquecer que às 15 horas do 13 de maio, dia 8, a gente se encontra lá. Homens e mulheres.